Olá! Nessa videoaula nós vamos continuar trabalhando com potências e finalizando com o trabalho sobre notação científica. Para que a gente possa fazer um bom trabalho, é necessário que vocês sigam as instruções que eu vou estar passando para vocês. Tem alguns links de vídeos que nós vamos precisar assistir para melhorar o entendimento sobre a notação científica, certo? Então, vamos junto agora que a gente vai conseguir chegar num bom aprendizado. A notação científica, ela vai nos ajudar a escrita de números. Mas que números são esses? Para a gente entender que números são esses, nós vamos assistir a essa videoaula do micro ao macrocosmo, tratando sobre potências de 10. Com esse vídeo, vocês vão entender bem que números pequenos ou números grandes são esses que eu vou estar falando com vocês durante todo o tempo. Bom, o que é a notação científica? A notação científica nada mais é do que uma forma abreviada de escrever números usando a potência de base 10. Ela é usada para reduzir o tamanho de números muito grandes ou muito pequenos. Você fala, mas como reduzir o tamanho de um número pequeno? Quando a gente fala em reduzir o tamanho, a gente fala em reduzir a quantidade de algarismos que aparecem nesse número. Números muito pequenos têm muitos algarismos após a vírgula. Números muito grandes também têm muitos algarismos, só que antes da vírgula. E essa ferramenta ela é bastante utilizada na matemática, na física, na química. Por quê? A palavra, o título já conta para nós. Notação, forma de escrever, científica, usada pelos cientistas. Seria muito difícil para um cientista, durante as pesquisas dele, ficar fazendo aquela notação com aquela quantidade de algarismos, né? No estudo de astronomia, distâncias muito grandes. No estudo da biologia, tamanho de células, de vírus, de bactérias, números muito pequenos. Antes da gente iniciar a escrita na notação científica propriamente dita, nós vamos rever a forma de potências de base 10. Né? Como que a gente trabalha com essas potências de base 10? Vamos observar esses exemplos que estão aqui. Ó. Nós temos desde o 10 elevado a 0 até o 10 elevado à quinta. Se eu for resolver essas potências, eu vou aplicar as propriedades. Todo número elevado a expoente 0 é 1, todo número elevado a expoente 1 é 10, e aqui expoente 2, multiplico 2 vezes, expoente 3, multiplico 3 vezes, expoente 4, 4 vezes, expoente 10, 10 vezes, mas isso não é uma forma facilitada da gente resolver. Um macete para a gente entender bem essa questão observe o seguinte, expoente 5, 5 números, 5 zeros, depois do número, depois do 1, expoente 4, 4 zeros, expoente 3, 3 zeros, expoente 2, 2 zeros, expoente 1, 1 zero, expoente 0, nenhum zero. Então, o que quer dizer isso? Toda vez que você tem uma potência de base 10, você não precisa multiplicar. Basta você escrever o número 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem os algarismos do expoente. Isso no caso do expoente positivo. Aqui, o expoente negativo, nós vamos ter o raciocínio inverso. Olha só, expoente negativo, lembrando dos nossos conhecimentos sobre resolução de potência com expoente negativo. Eu inverto a base, o expoente fica positivo. Quando eu resolvo, olha só, 10 elevado ao quadrado é 100. 1 sobre 100, 2 casas após a vírgula. 1 sobre 1000, 3 casas após a vírgula. 1 sobre 1 milhão, 6 casas após a vírgula. Mas também podemos usar aqui um macete, uma forma de resolver isso de uma forma bem mais simples. Como é que a gente pode pensar? Expoente negativo, base 10, o que eu vou observar? Eu vou escrever um número decimal, onde o número 1 vai estar lá, mas ele vai estar compondo a quantidade de algarismos após a vírgula. Então, olha, menos 6, 6 casas decimais. Menos 5, 5 casas decimais. Menos 4, 4 casas decimais. Menos 3, 3 casas decimais. Menos 2,
2 casas decimais e menos 1, uma casa. Então, essa é uma forma que a gente tem para trabalhar com números de potência de base 10 com expoente negativo. Então, se o expoente for positivo, eu vou ter zeros à direita do número 1. Se o expoente é negativo, eu vou ter zeros à esquerda, né, compondo essa quantidade de casas decimais. Revisada essa ideia de potência de base 10, nós vamos agora passar para a escrita do número na notação científica. Todo número escrito na notação científica vai ter sempre essa forma, A vezes 10 elevado a N. Ah, mas quem é esse A? Quem é esse N? O A é um número, o N também é um número. Só que o A não é um número qualquer. O A vai ser um número que vai ser real, igual ou maior que 1 e menor que 10. Não pode ultrapassar o 10, certo? E não pode ser abaixo do número 1 também. E o N vai ser um número inteiro. O que quer dizer isso? Pode ser positivo ou pode ser negativo, como nós vimos nas potências de base 10. Então, resumindo, para a gente transformar os números para a notação científica, vamos ver esses 3 passos aqui e a gente vai utilizar isso nos exemplos que a gente vai ver a seguir. Eu vou escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Compõe a questão de ser maior ou igual a 1, menor do que 10, somente um algarismo. Segundo passo, eu vou colocar no expoente da potência de 10, naquela forma de escrever, um número de casas decimais baseado no andar com a vírgula. O que é esse andar com a vírgula? O deslocamento da vírgula, ele faz o número aumentar ou diminuir de tamanho. Se eu deslocar a vírgula e o número for diminuindo de tamanho, eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda e o número vai diminuindo de tamanho, o expoente vai ficar positivo. Quer dizer que eu estou trabalhando com um número grande. Se eu deslocar essa vírgula e o tamanho do número for aumentando, eu vou estar deslocando essa vírgula para a direita e o expoente vai ser um número negativo. Definir isso, eu escrevo na forma de potência de 10, onde vou ter o número multiplicado a potência de base 10, com um expoente positivo ou um expoente negativo. Vamos ver isso nos exemplos aqui, então. Olha, vamos ver bem a questão do que é esse número muito grande ou esse número muito pequeno que eu estou falando com vocês desde o início. Olha só, esse número da letra A, vejam que é um número muito grande. O número da letra C também é um número grande. A letra B é um número pequeno. A letra D é um número também muito pequeno. Tem parte decimal. Na letra B e D, onde são os números pequenos, a gente tem a vírgula aparente, porque é um número decimal. O número decimal ele vai aparecer sempre a vírgula. O A e o C também são 2 números decimais, porém é um número inteiro. A vírgula não aparece escrita, mas a gente tem sempre que pensar o seguinte: todo número tem uma vírgula. Se ela não está escrita, ela está escondida, né? Vamos dizer que ela está escondida aqui no final do número. Olha só, tem uma vírgula aqui no último zero, tem uma vírgula aqui no último zero. Isso vai ser importante para a gente. Então vamos resolver esses exemplos e transformar. Aqui está o número na notação científica. Como eu chego nesse 6,59? A vírgula vai se deslocar para o lado esquerdo, quer dizer, cada deslocamento que eu faço, o número vai diminuindo de tamanho, por isso, pela regra, o expoente é positivo. Número grande, expoente positivo. Desloquei vírgula para a esquerda, expoente positivo. Quantas casas eu estou deslocando? 3, 6, 9, 12. 13, 14, 15 casas. Por isso, o expoente 15. E aí, esses zeros, quando a vírgula passa entre o 6 e o 5, né, para ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10, esses zeros deixam de ter valor. Então, eles são o que a gente chama de zeros inúteis. Então, esses zeros eu posso descartar e eu vou ficar somente com 6,59. E aí eu escrevi um número que era muito grande usando menos algarismos. Forma de notação científica, uma forma abreviada. O número pequeno, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Cada deslocamento que eu faço, esse número vai aumentando de tamanho, por isso o expoente é negativo.
Para ele ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10, eu tenho que deslocar essa vírgula para ficar entre o 1 e o 6. Quantos deslocamentos eu faço? Eu faço 11 deslocamentos, então eu vou colocar o expoente 11 e negativo, porque é um número pequeno. Número grande, da mesma forma que a letra A, deslocamento para a esquerda. Quantas casas eu vou deslocar? 6, 8 casas. Aí eu deixo os números com valores significativos 1, 4, 9 e 6, então fica 1,496, e elimino os zeros. Como eu desloquei 8 casas e eu andei para a esquerda, é um número grande, o expoente é positivo. A letra D, deslocar a vírgula desse ponto até chegar aqui, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Eu vou fazer 28 deslocamentos de vírgula aqui, então por isso o expoente 28 é um número pequeno, eu desloquei a vírgula para o lado direito, então quer dizer que o expoente é negativo, menos 28. Então eu vou ter 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Para a gente fazer operações com notação científica, é importante a gente rever aquelas propriedades que a gente já estudou sobre as potências. Produto de potência de mesma base, quociente de potência de mesma base, potência de potência. O que a gente faz em cada uma dessas situações? Mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Eu estou multiplicando. Se eu estiver dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. Se for uma potência de potência, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Nós vamos usar essas propriedades fazendo as operações agora que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. Vamos ter um exemplo para cada uma delas. Primeiro aqui de multiplicação. É um número decimal multiplicando por outro número decimal. Poderia usar uma calculadora e resolver e chegar a esse resultado que está aqui embaixo? Poderia. Poderia montar a operação, resolver, contar casas e chegar a esse resultado? Também poderia. Mas nós vamos usar a notação científica. Então, nós vamos transformar esse número em notação científica. Olha, a vírgula desloca para a direita. Ela fica aqui, então eu tenho 3 inteiros. Se eu quiser escrever 3,0 eu posso, mas é desnecessário. Desloquei 5 casas, então para o lado direito, negativo. A mesma coisa aqui, eu desloquei 3 casas para o lado direito, expoente negativo. Montando aqui ó, a escrita, o que nós vamos ter? O 3 vai multiplicar o 2,7, os dois números, e as duas potências vão se multiplicar aplicando as propriedades. Nós vamos ter 3 vezes 2,7, 8,1, e menos 5 somado com menos 3, menos 8. Então, essa é a notação científica. Eu posso pegar essa notação científica e voltar para o número decimal. Como é que eu faço essa volta? Como eu tenho um expoente menos 8, é um número pequeno, vai ser um número decimal. Então, de onde a vírgula está, que é aqui, ó, entre o 8 e o 1, até onde ela vai ficar, tem que ter 8 casas, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, certo? Então, é assim que a gente faz o caminho de volta. Na letra B, um número decimal muito pequeno dividido por um número muito grande. Então, número pequeno, expoente negativo, número grande, expoente positivo. Desloquei 6 casas até chegar aqui, então eu vou ter expoente menos 6. Então, 5,5 vezes 10 elevado a menos 6. Para a esquerda, eu vou deslocar 10 casas, vai ficar 1,1 vezes 10 elevado à 10ª potência. E como que a gente vai fazer essa resolução? Eu vou pegar o 5,5, dividir por 1,1, posso cancelar a vírgula, 55 por 11 dá 5, e aqui multiplicar essas duas potências, conservar a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 6 menos o mais 10, que vai ficar menos 16. O mesmo raciocínio do exemplo anterior, fazendo o caminho de volta, entre onde a vírgula está, que é aqui, né, no final do número 5, até onde ela vai, vão ficar 16 casas, e é um número pequeno, 16 casas decimais, certo? Quando a gente vai somar e subtrair, né, a gente tem que tomar cuidado, porque é diferente de multiplicar e dividir. Enquanto que na multiplicação e divisão a gente trabalha tanto com o número quanto com a potência, na adição e subtração a gente trabalha somente com o número. A potência ela vai se repetir, mas ela tem que ser o mesmo expoente, a mesma potência, né? Então o que a gente tem aqui? Ó?
Eu tenho uma soma, então eu vou somar o 3,3 com 4,8, que vai dar 8,1, e como a potência é a mesma, eu só vou repetir a potência. É como se fosse aqui 3,3x mais 4,8x. Eu repito x e só somo os coeficientes. A mesma coisa na subtração. Eu também vou subtrair os números e a potência, que é a mesma, eu vou repetir. E aí fica uma pergunta. Professor, e se o expoente não for o mesmo, se a potência de 10 não for igual, o que eu vou fazer? Vamos ver um exemplo, olha só, vamos usar aqui também, eu não tenho um exemplo aqui dessa forma, mas vamos mostrar nesse caso aqui. Digamos que aqui fosse 10 elevado à sétima, e aqui continua 10 elevado à oitava. O que eu poderia fazer? Eu preciso fazer com que fiquem iguais. Eu posso aumentar um expoente aqui, ou eu posso diminuir um expoente aqui. Vamos diminuir aqui no 10 elevado à oitava potência. Vejam só, se eu diminuir um expoente aqui, ó, tirar um aqui, vai ficar 7, não posso simplesmente subtrair, mas cada expoente que eu tiro é uma casa que eu deixei de andar aqui. Ó. Então, o que acontece? Para chegar até aqui, eu andei 8 casas. Se eu tivesse andado 7, a vírgula deveria estar antes do 8. Essa vírgula estar antes do 8 significa multiplicar esse número por 10. Então, a gente tira como regra o seguinte: toda vez que eu subtraio um algarismo no expoente, o número vai ser multiplicado por 10. Se eu tiver que subtrair 2, eu vou multiplicar por 100. Se eu tiver que subtrair 3, eu vou multiplicar por 1000. Faço essa transformação, então eu vou ter 3,3 mais 48 e 10 elevado à sétima e 10 elevado à sétima. E aí a gente faz a operação. Bem, chegamos ao final da aula. Nesse momento agora, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês lessem a página 32. Gostaria que vocês copiassem e resolvessem os exercícios de número 1 a 5 lá da página 33 do livro de vocês. Gostaria que vocês assistissem essas 2 videoaulas que estão nesse link aqui do YouTube, que vão ajudar vocês também a entender sobre a notação científica. Se ficou alguma coisa obscura no que nós falamos até aqui, as videoaulas vão ajudar. Uma coisa vai complementar a outra. E além disso, resolver no caderno a lista de exercícios dos slides abaixo. Então, os slides são esses. Eu tenho aqui os exercícios número 1 e 2, escrever os números na potência de 10, ó, 100, 10 ao quadrado, 1000, 10 ao cubo, né, fazer aquela regrinha que a gente fez. Aqui, escrever os números na notação decimal, ó, eles estão na notação científica, fazer aquele caminho de volta, como a gente falou. Aqui o contrário, o número decimal, vou levá-lo para a notação científica, né? Aqui, multiplicação de números na notação científica. E aqui 2 exercícios onde vocês vão fazer algumas transformações e vão tirar conclusões e responder as questões que estão nesse slide. Bom, chegamos ao final da aula. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. E quero deixar claro que qualquer dúvida que vocês tiverem no conteúdo, nos exercícios, entrem em contato comigo. Eu estou disposto a ajudar vocês. E vamos deixar claro sempre, nós vamos caminhar juntos. Ajudem-se, né? Se um colega puder ajudar o outro colega a entender o conteúdo, é importante. E toda dúvida que tiver, tragam para mim. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.